Olá, tudo bem? Bom, vamos aí a mais uma das nossas aulas sobre História do Pensamento Cristão, no Seminário Teológico Reverendo Ashbel Green Simonton. Bom, nós vamos dar prosseguimento à nossa última discussão e hoje nós vamos tratar do capítulo 7 da obra Filosofia para Iniciantes, de R.C. Sproul. Filosofia para Iniciantes, de R.C. Sproul. Bom, o capítulo 7 vai falar sobre John Locke, o pai do empirismo. Essa obra foi publicada em 2002 pela Edições Vida Nova. Bom, Sproul é um teólogo calvinista, pastor, conferencista e escritor. E ele abre esse capítulo discutindo sobre mecanicismo e providência. E ele diz assim: a questão da relação entre pensamento e ação, que Descartes procurou explicar com sua teoria da interação, levanta uma pergunta teológica importante. Que relação Deus tem com o mundo, particularmente com respeito à causalidade? Que relação Deus tem com o mundo? Como é que Deus vai se relacionar com a chamada teoria da causalidade? Bom, à medida que a ciência avançava, diz o Sproul, na sua tentativa de explicar as leis da natureza, tornou-se cada vez mais popular a ideia de que a natureza funciona de modo parecido com uma máquina. E essa máquina trabalha de acordo com as peças nela embutidas. Aí a ideia de mecanicismo, né? Isso vai provocar uma crise em relação à visão judaico-cristã da providência divina. A visão judaico-cristã de providência divina entende que Deus não é apenas o criador do universo, mas também aquele que o rege. Então Deus rege o universo. Se a gente for para o posicionamento reformado, nós diríamos que na visão reformada, Deus sustenta, governa e dirige todas as coisas, ok? Então, essa visão judaico-cristã de providência, né, ela vai entrar em crise, né? Historicamente, as leis da natureza foram consideradas a lei de Deus, né? Todas as coisas, né, até então, vivem, movem-se e têm o seu ser nele. Né? De acordo com a visão clássica, todo o poder nesse mundo deriva do poder de Deus, o que significa que o universo não funciona nem pode funcionar de modo independente de Deus. O universo depende do poder de Deus, tanto na sua origem quanto para continuar existindo. E aí, falando sobre causalidade, os filósofos cristãos do século XVII faziam distinção entre causalidade primária e secundária. Ou seja, apenas Deus seria a causa primeira de todas as coisas, né? Porém, ele age nas causas secundárias também, e também por meio delas, né? Causas secundárias, segundo eles, são causas reais, mas no fundo elas dependem de Deus quanto à sua potência. E aí o Sproul dá um exemplo, né? Ele diz assim: quando chove, a grama fica molhada. Costumamos atribuir o poder causal disso à chuva, né? Ou seja, a grama molhada seria um efeito ou resultado do poder causal da chuva que caiu sobre ela, né? E aí ele faz a pergunta: que papel Deus tem nesse processo? A resposta tradicional era que a grama, no fim das contas, fica molhada devido à providência de Deus, que faz com que a chuva caia para molhar a grama, certo? Sem essa causa primária, não haveria a causa secundária, ou seja, a chuva. Então a chuva cairia com um propósito, certo? Esse é o exemplo que o Sproul ele vai dar aqui sobre essa concepção de causalidade. Essa é uma visão teísta do mundo, né? E essa visão teísta, ela exclui a noção de que o universo funciona de maneira mecânica, com o seu próprio poder. Bom, o Sproul, então, ele parte para, embora
o capítulo trate de John Locke como pai do empirismo, ele está fazendo um desenvolvimento histórico, ele parte então para Baruch Spinoza, né, para poder mostrar alguns pressupostos de Baruch Spinoza, antes de chegar ainda lá em John Locke. Então ele vai dizer o seguinte, vai falar sobre a filosofia da substância, ele vai dizer que Spinoza estuda essa questão de modo diferente nessa filosofia da substância, né? E a máxima famosa de Spinoza que ele cita aqui é Deus sive natura, ou seja, Deus ou natureza. E ele vai identificar Deus com toda a natureza, né? E essa identificação dá a ideia de que Spinoza defendia uma forma de panteísmo, segundo o R.C. Sproul. Né? Em termos simples, ou grosso modo, como ele vai dizer, panteísmo significa que tudo é Deus ou Deus é tudo. O problema fundamental com essa definição é que ela torna o termo Deus sem sentido, segundo o Sproul. Se Deus é tudo em geral, então ele não é nada em particular. Se ele não pode ser individualizado, não há necessidade de Deus e nem faz sentido qualquer significado à palavra de Deus, diz o Sproul. Spinoza, no entanto, não era simplista, né, segundo ele. Apesar de não fazer distinção absoluta entre Deus e o mundo, ele distingue dois aspectos dessa natureza. Ele define Deus como substância. Essa substância é autoexistente. A substância tem um número infinito de atributos, segundo ele. Um atributo é uma manifestação particular de substância. É o que a mente, no caso aqui, percebe. Todas as coisas são contidas em Deus e na substância, mas a substância difere em seus variados aspectos. Então Spinoza vai distinguir entre natura naturans e natura naturata. Natura naturans, para ele, se refere à substância de Deus e aos atributos pelos quais ele age. Natura naturata são os modos dos atributos de Deus ou as maneiras em que ele se expressa ou se manifesta no mundo. Então, para Spinoza, um atributo é uma manifestação particular da substância e um modo é uma manifestação particular de um atributo. Porém, segundo ele, todos os modos em que pensamento e ação ocorrem nesse mundo, no fim das contas, são determinados pela substância de Deus. Todos os modos da realidade são fixados desde a eternidade. Pensamento e ação podem ser diferenciados, mas não podem ser separados. Sua interação está arraigada na substância. Tudo que acontece, acontece por necessidade. Bom, depois de falar sobre Baruch Spinoza, né, o Sproul ele vai trazer um outro teórico chamado Gottfried von Leibniz, né, popularmente Leibniz, certo? Ele vai falar sobre a harmonia pré-estabelecida, né? Ele vai dizer assim, com respeito ao problema incômodo da relação entre pensamento e ação, veremos a teoria da harmonia pré-estabelecida de Leibniz. Né? Cada unidade individual da realidade, ou mônada, age de acordo com o propósito peculiar com que foi criada. Né? Ele vai dizer, apesar de cada mônada existir em virtual isolamento de qualquer outra mônada, as mônadas atuam juntas em harmonia sinfônica. Os eventos não podem ser suficientemente explicados simplesmente olhando-se suas causas, próximas ou imediatas. A causa imediata de algo não explica adequadamente o todo. Então não basta olhar para a causa imediata para se ter uma explicação do todo, porque na realidade há uma separação entre essas causas. Elas atuam juntas harmonicamente, mas são causas distintas, certo? Então perceba, uma causa imediata pode não ser a razão eficiente de um efeito, certo? Mas não a razão suficiente dele. Perceba? Uma causa imediata pode ser a razão eficiente de um efeito, mas não a razão suficiente dele. A razão suficiente não é próxima, mas remota. Então, Sproul está dizendo que Leibniz estava procurando uma explicação do planejamento que o universo apresenta, uma explicação do motivo pelo qual o cosmos apresenta a ordem e não o caos, certo? E aí
depois de apresentar, fazer esse desenvolvimento, né, esse desenrolar com esses três teóricos, aí sim ele vai adentrar no pensamento de John Locke, né? Ele apresenta aí uma nota biográfica sobre o John Locke, né? Dizendo aí que ele nasceu em Brighton em 29 de agosto de 1632, certo? Morreu em Harrow em 28 de outubro de 1704. Foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, né? Sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Então Locke, ele se propôs a investigar as questões básicas da epistemologia. Ele procurou explicar como o conhecimento humano ele é adquirido, né? E a exemplo de Descartes, também quis descobrir o que podemos conhecer. Para responder essa segunda pergunta, ou seja, o que podemos conhecer, ele teve de começar pela primeira. Como chegamos a conhecer determina aquilo que podemos conhecer. Então a primeira pergunta que ele vai responder é como podemos conhecer, ou como chegamos a conhecer. Porque se a gente conseguir definir isso, a gente vai compreender o que nós podemos conhecer. Então o primeiro passo de Locke foi questionar o ideal racionalista de ideias inatas, claras e definidas, né? Ele vai lançar dúvidas sobre essas chamadas ideias inatas ao questionar sua universalidade, né? E o argumento que ele traz é que nem todo mundo conhece coisas como as leis da não contradição e da causalidade. Nem todo mundo conhece isso. Então, de acordo com Locke, um ser humano, quando nasce, não tem ideias inatas, né? Como pensava René Descartes, né? A mente do recém-nascido é uma página em branco, né? Nada já vem escrito sobre essas páginas da sua mente no entendimento de John Locke. Todo o conhecimento, incluindo a lei da não contradição, é aprendido pela experiência. Daí vem o nome empirismo. Todo conhecimento, portanto, é a posteriori, né? O conhecimento a posteriori, diz o Sproul, vem depois, após a experiência. E o conhecimento a priori vem antes da experiência, ou seja, primeiro, né? Então Locke argumenta que o conhecimento começa com simples ideias. Essas ideias simples são a matéria-prima ou os blocos de construção de todo o conhecimento. Então ele vai definir ideia como tudo que está na mente, né? Essas ideias simples vêm de duas fontes, ou das sensações, ou da reflexão, das quais as sensações são a fonte maior. Ele vai dizer que a reflexão abrange percepção, abrange pensamento, dúvida, raciocínio, vontade e outras atividades dessa mente. E todas as ideias procedem ou das sensações ou da reflexão. E todas as ideias também são ou simples ou complexas. Então o Locke ele vai identificar 4 tipos de ideias simples, né? O primeiro tipo, né, se refere às informações sensoriais comuns que descrevemos. O segundo tipo são as reflexões comuns, né? O terceiro são qualidades descobertas pela cooperação dos sentidos, né? E aí o Sproul dá um exemplo aqui. Ele diz: vejo um bife na chapa, ao mesmo tempo sinto o seu aroma e ouço o som de sua fritura, né? Então a cooperação de sentidos, né? O quarto tipo são ideias derivadas da cooperação de sentidos e reflexão. Então vamos lá. Primeiro, informações sensoriais comuns que descrevemos, ok? Segundo, reflexões comuns, né? Então o primeiro está ligado aos sentidos, né? A informações sensoriais. Segundo, a reflexão, que acaba sendo uma reflexão sobre essas informações. O terceiro, a gente vê que há uma cooperação, né? Ele deu o exemplo aqui do bife na chapa, que você vê, que você sente o aroma, certo? Você ouve o som da fritura, né? E o quarto são as ideias derivadas da cooperação de sentidos e da reflexão, ok? Bom, sobre as ideias complexas, o Sproul pontua também isso no pensamento
de John Locke. Ideias complexas, explica Locke, derivam das informações brutas das ideias simples. Para receber ideias simples, a mente pode estar relativamente passiva. E como uma página em que se escreve, né, a página não cria palavras, apenas as recebe. Para passar de ideias simples para as complexas, a mente precisa estar ativa, funcionando mais como um computador do que como uma mera página, né? Então ele vai dizer que a mente, em certas atividades básicas de combinar, comparar e separar, às vezes chamadas de compor, abstrair, relacionar, respectivamente. E nesse processo, a mente junta as ideias e as individualiza e separa. O Sproul dá um exemplo de ideias complexas, né? Ele vai falar assim, ó, a ideia simples de espaço resulta do reconhecimento da distância entre dois corpos. De experiências isoladas repetidas, com o espaço construímos a ideia complexa do espaço imenso. Né? De uma experiência semelhante com segundos, construímos a ideia complexa da eternidade, apesar de nunca termos experimentado a eternidade como tal. A ideia de eternidade é a priori, isto é, anterior à experiência de eternidade, mas também é a posteriori, porque foi construída sobre uma experiência anterior de unidades de tempo. Ok? Então ele diz, é claro que temos de nos perguntar se a ideia de espaço ou tempo começa realmente com uma ideia simples, né? E aí ele vai afirmar, obtemos a ideia de espaço, por exemplo, apenas relacionando as sensações simples de dois objetos, né? E aí o Sproul ele vai apontar para David Hume, que é uma discussão no próximo capítulo. Bom, Locke teve de explicar a formação de ideias complexas a fim de explicar o fenômeno da linguagem em si, entende? Então ele vai dizer o seguinte, que Locke defende que os universais não têm existência real, pois apenas os indivíduos existem, mas ele reluta em dizer, junto com os nominalistas, que os universais são meros nomes gerados pela mente. Ele reconhece que a mente cria universais, mas conclui, junto com os céticos metafísicos, que não podemos conhecer as verdadeiras essências das coisas. Ok? Então Locke ele vai adotar a teoria de correspondência, né? Correspondência da verdade, que evita o subjetivismo ou relativismo puro. Ele define verdade como aquilo que corresponde à realidade. Isso é o que Francis Schaeffer chama de verdade verdadeira, diz o R.C. Sproul. Né? Ao usar essa expressão, Schaeffer não está gaguejando ou sendo redundante, mas falando de uma verdade que é objetiva e não dependente apenas do sujeito que crê. Certo? E aí ele problematiza, ele vai dizer, ó, o problema de Locke com a verdade objetiva começa no ponto em que se entra em contato com a realidade. Né? Por quê? Porque ele enfrenta o antigo problema sujeito-objeto. Né? A verdade objetiva precisa ser adquirida subjetivamente. Né? Ou seja, como posso ter certeza de que a realidade é como ela se mostra a mim? Como é que eu posso ter essa certeza? Né? A ponte entre minha mente e o mundo exterior, a mim, é formada pelos meus 5 sentidos. Posso confiar na percepção dos sentidos para chegar ao mundo objetivo? Pergunta aí o Sproul. Né? Locke estava ciente desse problema, sujeito-objeto, e o resolve fazendo distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias. Entende? Então, já que Locke reconhece que não temos, diz o Sproul, uma percepção direta das essências, ele tem de explicar como entramos em contato com a realidade. Né? E de acordo com ele, entramos em contato com a realidade percebendo as qualidades dos objetos. Então ele vai distinguir entre essas qualidades primárias e qualidades secundárias. As qualidades primárias são inerentes aos próprios corpos, né? Ou seja, quando estamos em contato com as qualidades primárias de algo, estamos em contato com a própria coisa. Entende? Não percebemos sua essência, mas ao perceber suas qualidades primárias,
percebemos sua realidade objetiva, né? Então essas qualidades primárias estão inseparavelmente relacionadas com a coisa em si, do mesmo modo que os acidentes de Aristóteles, evocado aí pelo Sproul, estavam inseparavelmente relacionados às substâncias, né? Ele traz um exemplo. Quando uma bola de futebol parece redonda, porque é redonda, né? Esse é um exemplo que ele dá aqui. Quando o jogador chuta, ela parece que se move porque está se movendo, né? As qualidades primárias se referem à solidez, né? Uma bola de futebol parece sólida porque é sólida. Tem a ver com extensão, figura, movimento ou repouso, e número, né? Quando vemos uma bola, a razão disso é que não são ao mesmo tempo duas bolas. Pelo menos eu espero, né? E aí ele vai falar sobre as qualidades secundárias, que são as que não são inerentes ao objeto. Antes, são qualidades que o objeto tem o poder para criar em nós. Ele dá outro exemplo aqui. Descrevemos uma bola de futebol como sendo branca, mas a cor branca não é inerente à bola. É verdade. Se desligarmos a luz, a bola não tem mais cor. Do mesmo modo, pensamos que a bola de neve é fria, mas a frieza não é inerente à bola de neve, né? Ela nos dá a impressão de ser fria em proporção com a temperatura do nosso corpo, né? E estudos posteriores, diz o Sproul, vão apontar, né, que frieza é apenas falta de calor. Então tem esse contraste aí, né? Ele diz mais: quando ponho pedras de gelo em uma xícara de chá, a frieza das pedras não é transferida para o chá. Em vez disso, os cubos absorvem o calor do chá, reduzindo sua temperatura. Fico com frio num dia de inverno, não porque o ar me faz sentir frio, mas porque meu corpo perde calor tentando aquecer o ar que me cerca. Tá dando para entender isso? Então, para Locke, as qualidades secundárias são coisas como cor, som, sabor, cheiro, né? Uma coisa pode feder para mim porque ofende meu sentido de olfato, mas o fedor não é inerente ao objeto, né? Há quem ache o cheiro do brócolis agradável e outros que o consideram repugnante. Então essas reações, segundo o Sproul, são reações subjetivas, né? Fazendo uma associação a essas qualidades secundárias que o Locke está falando aqui, né? Quanto às substâncias que produzem qualidades primárias e secundárias, o Locke pressupõe uma posição de bom senso. Ele acha necessário presumir que as sensações são causadas por algo que não são as projeções da nossa mente. Substância é, então, a causa das sensações, né? E aí o Locke recai na lógica de Descartes ao raciocinar que não pode haver pensamento sem algo que pense. Então, quer dizer que não é inato, certo? Mas não é tão inato assim, né? Então tem alguma coisa aí pré-existente. Bom, com respeito ao teísmo, Locke argumenta que a ideia de Deus não é clara e definida, nem é inata, né? Contudo, diz o Sproul, ele não rejeita a ideia de Deus, apenas investiga a existência de Deus empiricamente. Não que temos uma sensação empírica do próprio Deus, mas que sua experiência é uma inferência necessária obtida pela reflexão. A ideia de Deus, a exemplo da ideia de substância, é inferida de outras ideias simples, né, na concepção de Locke. Deus não está sujeito à observação, mas é conhecido por meio da demonstração, né? E o fato de Deus ser conhecido pela demonstração não exige o uso da lógica, que é intuitiva. Locke aceita isso por conhecimento intuitivo, tal como o nosso conhecimento, seguro de que um quadrado não é um círculo. Entende? Bom, então o conhecimento intuitivo nos garante que uma entidade que não existe não pode produzir existência real. Percebe? Então, precisa haver algo desde a eternidade ou nada existiria hoje. Aí o Sproul falando, né? Locke argumenta que o conhecimento da existência de Deus é mais certo de que qualquer coisa que nossos sentidos não nos tenham revelado imediatamente. Tá certo? Então aqui
a gente fecha o discurso de R.C. Sproul sobre John Locke, o pai do empirismo, no capítulo 7 da obra Filosofia para Iniciantes. Eu espero que você possa se aprofundar mais nesse capítulo e nessas considerações, tá bom? Forte abraço para você e até a próxima aula.